abençoando, meu Deus, aleluia, tremendamente, ministeriosamente, aleluia, 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 amém, glória a Deus. Salve de palmas, igreja. Venho agradecer ao pastor pela oportunidade, né? Em nome de Jesus e pela confiança, amém? Pai do Senhor para os irmãos? Amém. Vamos, essa noite glorifica a Deus por esse dia, por essa oportunidade, sem perda de tempo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, versículo de número 14, o 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Os irmãos cantou, diga amém. Amém. Vamos estar meditando aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Pode tomar seu assento. Observa aqui, irmãos, nesse primeiro livro, Coríntios, tem o autor, apóstolo Paulo. O tema, irmãos, do livro de 1 Coríntios, problemas da igreja e as suas soluções. Coríntio, irmãos, uma cidade antiga da Grécia, era muito a aspectos metrópole grega de maior destaque dos tempos de Paulo, assim como muita cidade próspera do mundo nos dias de hoje. É uma cidade próspera, uma cidade, irmãos, grande, só que, irmãos, uma cidade que estava vivendo corrupta, irmãos. O pecado em todas as suas formas graçava essa cidade de má fama pela sua licenciosidade. Observa aqui, irmãos, que Paulo, Prisca e Aguilar, eles vão passar um tempo ali, irmãos, até abrir a primeira congregação em Coríntio. Então eles vão formar novos cristãos ali, irmãos. E eles vão fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Então observa, irmão, Paulo tinha dois motivos principais de escrever essa epístola. Tratar dos sérios problemas, irmãos, existenciais nessa igreja de Coríntio. Que foram informados, irmãos. Observa, irmãos, que Paulo foi comunicado, irmãos, que a igreja estava vivendo em dissensões. Observa que comunicaram a Paulo que a igreja não estava falando a mesma voz, irmãos. Observa que nesse primeiro capítulo, amados irmãos, foi comunicado, irmãos, que eles não estão seguindo conforme fora lhes ensinado. Observa, irmãos, que estava tendo dissensão na igreja de Coríntio. Ele fala: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Observa aqui, irmãos, que eles não estavam unidos na igreja. Observa aqui,
ela estava dividida. Meu Deus, Pai. E Cristo, irmão, não chamou a sua igreja para estar dividida. Pai. Cristo nos chamou, irmãos, para nós estar numa mesma adoração, para nós estarmos unidos, glorificando o seu santo nome. E fora comunicado a Paulo, irmãos, e ele declara: quero dizer com isso que cada um de vós, dizendo, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí Paulo agora vai trazer uma repressão para esta igreja, irmãos. Porventura está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Observa que aqui, irmãos, a igreja ela tem uma divisão, irmãos. Uns estavam declarando: sou de Paulo, Cefas, Apolo. Só que Paulo, irmãos, com humildade, ele mostra, irmãos, que Cristo ele não está dividido, que Cristo é o sol, irmãos. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Se for o mais simples que estiver pregando na igreja, glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Se for um membro, irmãos, que esteja ministrando a palavra de Deus, glória a Deus, irmãos. Então eles estavam com coisa no meio do corpo, dizendo uns: eu sou de A, eu sou de B. Mas eu já quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite, irmãos. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos no Cristo ressurreto. Observa, irmãos, aqui que essa igreja, irmãos, eles estão bem distantes, irmãos. Observa, uma igreja ao mesmo tempo ela serve a Deus e ao mesmo tempo, irmãos, ela serve Satanás. Uma igreja, irmãos, que ela não sabe discernir. Meu Deus! Uma igreja que não tem zelo, irmãos, para com Deus. Observa que Paulo ele vai começar a falar com eles, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poderio ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado, irmãos. E observa, irmãos, que ele vai continuar dizendo aqui, porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência do sábio. E onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo, irmãos? Amado, a sabedoria desse mundo é a sabedoria, irmãos, que exclui Deus. Observa, irmãos, cientista não vê Deus. É assim mesmo. Você vai conversar com qualquer cientista, ele é ateu, irmãos. Ele não acredita em Deus. Você vai conversar com um filósofo, ele não crê na existência de Deus. Então observa, é dessa sabedoria aqui que Paulo está falando, irmãos. Essa sabedoria que glorifica a autossuficiência humana. Meu Deus. Observe, irmãos, que essa sabedoria aqui, irmãos, que glorifica o homem, o seu conhecimento, o seu mestrado, o seu doutorado, irmãos. Eles não creem na sabedoria do Cristo, irmãos. Então observa, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Irmãos, então observa, a sabedoria de Deus chama de loucura, porque por ela o homem não conseguiu descobrir a verdade e nem conhecer o seu Criador. Meu Deus! Então observa aqui, irmãos,
Eles acreditam em tudo, na formação, só que eles não creem no Criador. Então é uma sabedoria vazia, é uma sabedoria vã, irmãos. Eles fazem de todas formas, tem até o conhecimento, irmão, mas não crê no Cristo. Mas não crê no Cristo. Mas nós, irmãos, pequeninos, mas nós conhecemos esse Cristo. Nós que acreditamos temos a verdadeira sabedoria. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da sua pregação. Não é um método de pregação que é tido como loucura pela sabedoria humana, mas é a mensagem do Supremo Senhor, de Cristo crucificado e ressurreto. Irmão, se você for ler a história, eles tentaram de todas as formas, irmãos, esconder a história. Eles tentaram de toda forma falar que Jesus era um impostor. Eles tentaram de todas as formas dizer que roubaram o corpo dele. Eles tentaram, irmãos, de toda forma dizer que Jesus ele é um impostor, irmãos. Tem até os próprios judeus, irmãos, eles vão falar que ele era simplesmente um profeta. Eles vão dizer, irmãos, que o Cristo não veio ainda para muitos judeus, irmão. Mas nós cremos que Cristo já veio sobre esta terra. Nós cremos que Cristo ele ressuscitou. Nós cremos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Tem até, irmãos, igreja no dia de hoje. Eu estava vendo esse dia que ela prega que o nome de Jesus não tem que ser adorado. Misericórdia, irmãos. Olha o ponto da sabedoria do homem. Estava vendo um debate, os homens deram algumas 50 Bíblias, irmãos. Hebraico, grego, aramaico, Bíblia de Jerusalém, Torá, irmãos. Mas em nenhuma forma, irmãos, eles estavam crendo na palavra de Jesus, estavam crendo na palavra de Cristo. A verdadeira sabedoria é essa que nos aproxima de Cristo. A verdadeira sabedoria é aquela que nos aproxima aos pés da cruz. A verdadeira sabedoria, irmãos, é que nos aproxima para nós ter a mente de Cristo, ter a mente do Senhor. Oh, Jesus amado, observe-nos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Observa aqui, irmãos, que está no versículo 27 desse capítulo 1. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O 28, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Tem muitos, irmãos, tem se gloriado no seu conhecimento, tem se gloriado na sua sabedoria, irmãos. Aleluia. Observe, irmãos, que muitos doutorados, muitos mestrados, irmãos, ao eles terem os conhecimentos nas faculdades, irmãos, eles tiram Jesus. Eles não acreditam mais em Jesus, irmãos. Aleluia. Observa que muitos, irmãos, vão fazer faculdades, irmãos, e eles se dão de uma forma, irmãos, e chega na faculdade, eles mudam totalmente. Já não acredita na palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Verdade, meu Deus. Oh Deus amado,
para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós só dele, Jesus, o qual para nós foi feito Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Então vivemos uma geração até no nosso meio cristão. Muitos se gloriam na sua sabedoria. Muitos querem pisar no menor. Muitos querem ser melhor do que os seus irmãos. Aleluia. Que evangelho é esse? É por isso que Deus, irmãos, Ele escolhe as coisas poucas. É por isso que Deus, irmãos, escolhe, irmãos, aquele que não tem, irmãos, para confundir aquele que tem, irmãos. Deus escolhe aquele que não tem sabedoria com o sábio. Porque Ele sabe, irmãos, que esse servo pequenino, ele vai glorificar a Deus, ele vai glorificar o Senhor. Tem muitos se gloriando, tem muitos, irmãos, infelizmente. Aleluia. Tudo acontece segundo a graça de Deus, irmãos. Tudo acontece segundo a vontade de Deus, irmãos. Se tem cura no nosso meio, glória a Deus. Se tem libertação no nosso meio, glória a Deus, irmão. Se você louvor, irmão, glória a Deus. Se você for ministrar a palavra de Deus, não é você, dê glória a Deus, dê glória ao Senhor. Se você fazer a obra de Deus, irmão, e vidas for saradas, glorifica a Deus, exalta a Deus, bendiz o nome do Senhor. A glória não é nossa, tudo acontece segundo a vontade de Deus, tudo acontece segundo o seu querer. E observa que Paulo ele fala, irmãos, no segundo capítulo, versículo 3: eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. A minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, irmãos. Mas só que, infelizmente, na nossa atualidade, muitos têm depositado a sua fé, sabe aonde, irmãos? Na palavra de Deus? Não. Na sabedoria humana. Verdade, meu Deus. Ah, se é tal abençoado que vai pregar, eu vou. Olha aí, ó Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Tem pessoas que vai de 4 cantos aqui em São Paulo procurando, irmãos. E rejeita esse mundo simples. E rejeita, irmãos, esse mundo que ele já está aqui desde o começo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós não temos faculdade, nós não temos os doutorados, nós não temos os livros, mas nós temos Cristo, nós temos Cristo, nós temos Jesus, nós temos Jesus. Precisa de mais alguma coisa? Vamos buscar informação, vamos buscar o conhecimento, aleluia, mas o importante você já tem. Sabe quem é? É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Precisa você ter algum doutorado para você meditar na palavra? Não! Precisa você ter alguma faculdade para você meditar na palavra de Deus? É muito irmão, que irmão ignorante, não quer ensinar os irmãos a fazer uma faculdade, a fazer um doutorado. Nós temos, vamos fazer sim, irmão. Só não esquece Cristo. Só não esquece Jesus. Igual eu observo nos dias de hoje, irmãos. Muitos que eu conheço, cantor tem muitas técnicas bonitas. Aí tem muitos que têm perdido, irmão, a unção. Tem muitos que têm perdido a presença por causa da técnica. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então não perca a unção, não perca a presença de Deus sobre a sua vida.
loucas desse mundo. Quantas pessoas você conhece? Irmão, só analfabeto. Só que ele sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Esse conhecimento é da onde, irmãos? Esse conhecimento é do céu, igreja. Esse conhecimento é revelado pelo céu. Conheço um certo irmão. O irmão não sabe ler nada, irmãos, mas dá a Bíblia para ele. Coloca ele para pregar a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E quem faz isso, igreja? É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. O que adianta, irmãos? Nós temos muitos conhecimentos, falar bonito, ter as nossas faculdades, para nós ficar se gloriando. Nós devemos se gloriar no Senhor. Que nós devemos se gloriar no Senhor. Olha a humildade deste apóstolo. Eu não vim ter com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. Sabe o que ele está dizendo aqui? Está acontecendo cura, mas a glória é para Deus. A glória é para Jesus. Ei, a igreja está sentindo a presença aqui. Ei, mas não se apoia aqui não. Se apoia em Cristo. Em Cristo. Em Cristo Jesus. Oh, Jesus amado. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. O Senhor é maravilhoso. Irmãos, nós vamos perder tudo, irmão. Mas se nós não perdemos a presença de Deus, é o fundamental na vida do cristão, irmão. Se não tem a presença de Cristo, não dá, igreja. Se não tem a presença de Cristo, não tem como nós prosseguir, irmão. Se não tem a presença de Cristo, nós vamos estar vazios. Eita Deus. Se não tem a presença de Cristo, nós vamos estar igual os irmãos em Corinto. Sabe como ele estava fazendo? Eu sou de Rafael, eu sou de Jesus. Misericórdia. Tem misericórdia de mim. Sabe o que os irmãos estavam fazendo? Eu sou de Rafael, eu sou de Josimar. Ele falou, peraí, meus irmãos. Foi eu que morri na cruz. Foi Apolo que morreu na cruz. Foi Cefas que morreu na cruz. Eita Jesus! Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, irmão. Foi Jesus Cristo. Aqui eu já aprendo com ele, irmão. Sem Cristo nós não temos nada. Oh, papai maravilhoso! Observe, irmãos. Aqui no texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele e de ninguém é discernido. Aleluia! Observe, irmãos, que é uma divisão básica da raça humana. A Escritura divide todos os seres humanos em geral em duas classes, irmãos: homem, mulher, natural, denotando a pessoa irregenerada, governada pelos seus próprios instintos naturais. Tal pessoa não tem o Espírito Santo, está sob o controle e o domínio de Satanás, e escravo da sua carne e escravo da sua paixão. Quando nós não estamos no controle do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós se inclinamos aos desejos pecaminosos da carne. Então vai fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. A pessoa natural não consegue compreender a Deus nem o seu caminho. Pelo contrário, depende do raciocínio
Então essa é a pessoa natural, irmãos. Verdade, meu Deus. Pessoa natural não entende as coisas de Deus, irmãos. A pessoa natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós estamos na situação natural, irmãos, vamos cometer tudo aquilo que desagrada a Deus. É Deus. Porque quem vai controlar nossos pensamentos? As nossas emoções. Só que aqui na igreja de Corinto ela não está sabendo decidir o espiritual e o carnal. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós que fomos chamados, irmãos, não estamos mais para viver segundo os carnais, mas estamos para viver como crentes espirituais em Cristo Jesus. Então observa, irmãos, quando a igreja ela está vivendo espiritualmente, não tem desejos egoístas. Quando a igreja, irmãos, ela está vivendo espiritualmente, não tem inveja. Quando a igreja está vivendo espiritualmente, não tem contenda. Quando a igreja está vivendo espiritualmente, não tem um falando mal do outro. Quando a igreja, irmãos, está vivendo espiritualmente, irmão, aleluia, louvado é o nome do Senhor, ela tem compromisso com Deus, irmão. Quando a pessoa vive espiritualmente, ela se esforça sinceramente para servir a Deus. Quando a igreja vive espiritualmente, irmão, ela deixa tudo aquilo para que desagrada a Deus, para servir a Ele. E nessa noite eu faço uma pergunta, irmão. Como está o nosso relacionamento com Ele? Esta é a palavra que Deus deu. Você fiel. Às vezes pode não ter muito glória, não vai ter pulo, né, irmão? Mas você vai ter uma boa consciência. Você vai ter uma boa consciência da palavra de Deus, fazer uma reflexão da palavra de Deus. Porque nós não temos que se apoiar, irmãos. Porque muitos, irmãos, a palavra está boa se for que estiver descendo, irmãos. Eita Deus, olha aí, ó. Mas Deus corrige aquele que Ele ama. Que adianta às vezes a gente ter aquela palavra, mas não temos a consciência, não lembrar o que foi pregado, não lembrar o que foi falado. O Espírito Santo, ele não traz confusão. O Espírito Santo, irmão, ele traz o entendimento. Irmãos, um crente nascido de novo, irmãos, ele não pode viver em práticas, irmãos, que desagradam a Deus nessa sociedade. Você não fez uma escolha, irmãos, para servir a Ele? Você não fez uma escolha, levantou sua mão: Senhor, eu te confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia! Então nós temos que se esforçar a cada dia para servir esse Deus conforme Ele quer, irmão. Igreja, não é do seu jeito, irmãos. Se você não está conforme Deus quer, irmãos, ainda dá tempo, igreja. Ainda dá tempo de nós andar conforme Ele quer. As coisas não é do jeito que eu e você quer, irmão. É verdade, meu Pai. Aleluia, Jesus. Observa, irmãos, uma figura carnal, embora os crentes coríntios não vivessem total carnalidade, em rebeldia, e nem praticasse grave imoralidade e iniquidade, que os separaria do reino de Deus, estava de tal maneira que já crescia na graça e agia como recém-convertido. Irmão, a gente já tem um tempinho de evangelho, não tem? Sim. Aí tem hora que a gente quer viver como se não conhece a palavra de Deus. Tem hora que nós queremos viver, irmãos. Eu sou recém-convertido. Tudo bem, o recém-convertido a gente entende as falhas,
ele estende o zelo. O recém-convertido, a gente senta com ele, latinho, conversa, aconselha. Não é por aí, não é assim que faz, irmãos. Mas aqui, irmãos, não era recém-convertido, irmão. É, papai. Já era tudo crente velho, irmão. Ditado que fala crente velho. Eita, Jesus. É verdade, meu Deus. Esteitou na terra. Então, observa, irmão, no capítulo 3, Paulo vai dizer: eu, irmãos, não pude falar convosco como espirituais. Observe, irmão, que o apóstolo não conseguiu conversar com ele como pessoas espirituais. Alguém pergunta por que embaixo? Porque estava tudo na carne. Estava tudo fazendo aquilo que desagradava a Deus. Era um pé na igreja, outro pé no mundo. Aleluia. Sabe o que ele estava fazendo? Era participando da ceia do Senhor e participando da ceia do demônio. Meu Deus. Para os irmãos falar que o irmão está pregando heresia, depois em casa, marca aí 1 Coríntios 10, 21. Verdade, meu Deus. É praticando das festas mundanas, aonde tem bebedice. Meu Deus. É falando palavrões, falando palavras torpes. Era assim que eles estavam, irmãos. Aí dava no dia seguinte, ia para o culto, participava da ceia como se tivesse tudo natural. Meu Deus. Então observa que Paulo vai dizer: com leite eu vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Aí vem um texto que eu te falei no primeiro capítulo, porque dizendo um sou de Paulo, o outro de Apolo, porventura não sois carnal, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, conforme o Senhor deu a cada um. Então olha a visão de quem é espiritual. Do carnal, estava, não, eu sou de A, eu sou de B. Olha a visão de quem é espiritual, irmãos. 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Observa aqui, irmãos, que um trabalhou na obra, um pregou, o outro louvou. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe quem dá o crescimento? O crescimento quem dá é Deus, irmãos. O crescimento quem dá é Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós não podemos viver, irmãos, como carnais. Deus não chamou nós para viver no pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiago 4:4 fala, é um versículo forte, irmãos, mas está na Bíblia, irmão. Se alguém fala, oh, irmão, mas se eu está pregando, está muito forte, irmão. Então eu não tenho que tirar esse versículo que está na Bíblia. E aí daquele, irmãos, que tirar ou acrescentar, está lá em Apocalipse, no final, irmãos. Porque quem tirar e quem acrescentar, irmãos, aquilo que já está na palavra, todas as maldições virão sobre ele. Então a palavra é um pouquinho meio forte, irmãos, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa escolha quem faz é essa escolha quem faz é o ministro, você. Eu não vou escolher pela minha esposa, mas ela sabe, irmãos. A nossa escolha, irmãos, nos constitui amigo de Deus ou inimigo de Deus. Aí você vai falar misericórdia, irmão. Você está pregando aí, eu sou amiga de Deus. E as suas práticas, irmão? Você é amigo de Deus ou inimigo de Deus? Ou alguém que nesta noite quer ser inimigo de Deus? Misericórdia, eu não quero não, irmão. Oh, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então, igreja, nós venhamos viver conforme Ele quer, irmãos. Que nós venhamos buscar, se esforçar, sinceramente, irmãos. Eu sei que às vezes nós estar em coletivo é difícil. Coletivo é estar em muitas pessoas. Não é fácil, irmãos. Mas nós não podemos estar divididos, igreja. Se a igreja estiver dividida, quem tende a perder é eu e você, irmão. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então Deus não quer, irmãos, que nós vivamos como crentes carnais, mas como espirituais. Verdade. Porque o carnal, irmão, ele vai trazer tudo do mundo e vai tentar colocar dentro da igreja, irmãos. Aí muitos olham lá fora. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar, Jesus. Eu vou fazer o que naquela igreja? Só tem fofoca. Muitos mundanos, irmãos. Muitos que não servem a Deus. Eu vou fazer o quê? Só estão falando um da vida do outro. Eu vou perder meu tempo. Então, irmãos, tem manchado a igreja. Tem manchado, irmãos. E Cristo nos chamou para fazer o quê? Para nós ser espiritual, irmãos. Cristo nos chamou para apresentar Cristo. Louvado é o nome do Senhor. É tão bom quando a igreja se une para fazer querer e a vontade de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia, Deus. É forte, Jesus. Igual eu falei para você, viver em coletivo não é fácil. Por quê? Às vezes, irmão, vai falar, não sou com a sua cara. Isso não tem que ter no nosso meio, irmão. Não tem que ter no meio da igreja. Ah, meu Deus. Não entra no céu assim. É Deus. Aí então quer dizer, quando vier um arrebatamento, temos que falar assim, mas se tiver ali eu não vou. Se tiver ali eu não vou fazer de jeito nenhum. Então quer dizer que no dia do arrebatamento que foi levado às nuvens, aí a pessoa estiver lá em cima, você vai falar assim, me desculpa, mas eu vou descer. Temos que aprender a conviver, irmãos. Somos uma família, irmãos. Somos uma família, irmãos. Em Cristo Jesus, irmãos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu sei que é difícil, irmãos. É difícil, irmão, mas pede ajuda para Deus, irmãos. Que você possa compreender os seus irmãos. Que você possa compreender os seus irmãos. Aí tem muitas das vezes que nós já ajudamos sem conhecer, irmão. Nós nem conhecemos, irmão. Tantas pessoas, irmãos, que eu na vida, por olhar assim, não, essa pessoa é diferente. Depois que a gente senta, irmãos, para conversar, para conviver, é totalmente diferente. Uma pessoa tem coisas boas para me oferecer. Mas tem que ser assim, irmãos. Glória a Deus. Aqui não tem ninguém perfeito, não, como eu sempre falo, irmãos. Porque no dia que estiver perfeito, irmão, Deus tira da terra para não se contaminar. Enquanto nós estamos aqui, temos que aprender a conviver um com o outro, irmão. Respeite seu irmão, respeita sua irmã. Quer dar uma repreensão que Deus foi na direção de Deus? Chama no canto, conversa com ela. Isso! Chama ali no cantinho, ó. Ô irmão, essa palavra que você falou não me agradou, não gostei. É isso aí, papai. E nós temos que agir dessa mesma forma. Me desculpe, me perdoe. Aí às vezes você sabe que aquilo, irmão, vai tirar a paz, vai deixar aquela pessoa inquieta, vai ficar irritando, irmãos. Alguém foi chamado para virar penina. Ai! Ajude, irmãos. Ajude, irmãos. Vamos já ajudar uns aos outros, irmãos. Está intercedendo, irmãos. Se nós não for ajudar, você fala assim, eu não vou te atrapalhar, minha irmã. Não é isso? Isso aí, Deus! Eu falo isso sempre. Se eu não for ajudar, mas eu não vou me colocar como impedimento no caminho de ninguém.
Uma palavra está um pouquinho dura, irmãos. É Bíblia, Jesus. Mas está tudo na Bíblia, eu não estou falando É isso nada. aí, papai. Glória a Deus. Aleluia. Manda a Bíblia aí, pastor. Aleluia, Deus. Eu amo. Glória. Aleluia, Jesus. Irmão, eu não pude falar convosco. Isso é duro, né, irmão? Um pastor chegar e falar assim com os irmãos. Não pude ter convosco. Não pude, porque estava tudo na carnalidade. Eita Deus. Eita, meu Deus. E tem muitos irmãos que é como estar como um recém-convertido, quer estar no leitinho, irmãos. Vai ter momento, irmãos, que vai ser a mensagem dura mesmo. Mas sempre com respeito. Tenha correção, mas não falte com respeito. A partir do momento que fala o teu ego, já não é Deus. Deus se retira. Mas a partir do momento que a correção está na Bíblia, está na palavra, sabe o que a correção ela faz, irmãos? Ela traz a pessoa de volta para o caminho. Ela sara, ela traz o bálsamo. Só que eu estou vendo algumas repressões no dia de hoje, irmão. Quer xingar, quer falar que é isso, que é aquilo, irmão. Não devemos falar aquilo que não está escrito aqui. É verdade, meu Deus. Só que vai ter hora, irmãos, que nós vamos ter que chegar mesmo, sentar com a pessoa. Meu irmão, pelo amor de Deus, já está experiente, está caindo no mesmo erro, na mesma situação. É, Jesus. Tem que tomar um jeito de sair dessa situação. Vai ter que falar uma palavra dura, irmão. É Deus. Glória. E hoje, irmãos, como é que nós estamos nessa noite? É, Jesus. Como crente espiritual? Ou como crente carnal? Eita, meu Deus. Que nós viemos sair do muro, irmão. Viemos sair de cima do muro, irmãos. Ó Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor, que nós viemos dar as mãos, irmãos. Vamos se unir, irmãos. Que nós desunimos, irmãos. Tantas coisas que nós vamos perder que Deus tem para fazer, irmãos. Há muitas das coisas por causa da desunião, irmãos. Está travado bênçãos. Mas Cristo chamou a sua igreja. Mas Cristo chamou a sua noiva. Aleluia. E Ele se responsabiliza por ela. Observe, irmão, chegar até um ponto, irmão. Estava tendo dissensões na ceia. Estava tendo desentendimento nos coríntios, irmãos. Nos cultos, irmãos. Estavam desorganizados diante do Senhor. Mas às vezes acontecem algumas coisas, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas Deus não esquece da sua igreja. Aleluia! Deus não esquece de você é importante para Deus, você é importante para o Senhor. E nós temos que buscar cada dia nos santificar nele. Nós temos que buscar cada dia melhorar no Senhor. Amém. Não buscar melhorar para o homem nos ver. Temos que buscar nos santificar. Santificar diante dele, diante do Senhor. Deus, Ele quer santificação no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Glória, glória a Deus. Glória, glória, glória. Irmãos, até aqui, vamos dar continuidade na ceia. Peço que vocês coloquem de pé. Já convido os obreiros para vir aqui.